Querido amigo, hoje nosso objetivo é estudar todo o conteúdo do capítulo 19 do livro do Êxodo. Então, aqui no capítulo 19, nós vemos o povo chegando ao Monte Sinai. E podemos dividir todo esse conteúdo, os 25 versículos, em 5 partes que nós vamos estudar a seguir. Então, vamos analisar cada uma delas e aprender algumas lições que certamente Deus tem para nós. A primeira parte do texto engloba os versículos 1 a 6. E aqui nós encontramos relatos que precisam ser muito bem entendidos. Em primeiro lugar, no versículo 1, destaca-se que no terceiro mês da saída de Israel do Egito, o povo chegou ao deserto do Sinai. Isso quer dizer que eles já completavam 75 dias de viagem, 75 dias de marchas, e, enfim, eles chegaram ao Monte Sinai. Ali, no Monte Sinai, Deus tinha marcado o encontro com eles para um culto de celebração. Em segundo lugar, no versículo 2, acrescenta que, saindo de Refidim, onde tiveram experiência de beberem águas vindas da rocha, e a batalha e a vitória contra Amaleque, o povo chegou ao deserto do Sinai e acampou bem em frente ao Monte Sinai. Sobre essa informação é importante sabermos que esse acampamento durou, veja só, mais 11 meses, pois o povo somente saiu dali em Números, capítulo 10, versículo 11 e 12. Então, a permanência do povo de Israel nesse local engloba tudo aquilo que é relatado nos próximos capítulos do livro do Êxodo, todo o livro do Levítico e o início do livro de Números até o capítulo 10, versículo 10. Então, todo esse conteúdo bíblico está acontecendo exatamente nesse local, num local em que o acampamento durou 11 meses. Em terceiro lugar, no versículo 3, a expressão subiu Moisés a Deus deve ser destacada, pois Moisés esteve em contato alternadamente com Deus no alto do monte, onde recebeu as palavras do Senhor, tornando-se assim então um interlocutor, um intermediário entre Deus e o povo de Israel. Em quarto lugar, nos versículos 3 a 6, as palavras de Deus resumem a sua fidelidade para com Israel ao oferecer-lhes a aliança. O versículo 4 é uma convocação do próprio povo como testemunha diante da bondade e da misericórdia que ele, Deus, já tinha demonstrado para com o povo. Deus apresenta, então, as suas ações em 3 etapas usando a expressão vocês viram, isso é, tendes visto. Primeiro, tendes visto o que fiz aos egípcios. Tendes visto como vos levei sobre asas de águia, e tendes visto como vos cheguei a mim, como vos trouxe a mim. Assim, Deus deixa claro a Israel que o seu livramento da escravidão não foi apenas uma libertação, não foi apenas um livramento para a condução pelo caminho do deserto, mas, sobretudo, foi também um livramento que proporcionou a adoção. E Deus recebeu assim Israel como seu primogênito. Em quinto lugar, nos versículos 5 a 6, Deus propõe então uma aliança para Israel. Lembrando que as alianças podem ser estabelecidas entre pessoas situadas no mesmo plano de igualdade, ou então podem ser estabelecidas com parceiros em condições diferentes. Nesse caso, nesse segundo caso, o parceiro superior é que exige lealdade do seu aliado, mas ao mesmo tempo ele também se obriga a protegê-lo em toda e qualquer circunstância. Então, querido irmão, querido amigo, lembre-se o seguinte: a aliança que Deus propôs a Israel é essa, do segundo tipo. Deus, que era o elemento superior, ele apresentou-se como aquele que já tinha agido em favor de Israel, como nós vimos no versículo 4. E então convidou o povo, que era o elemento inferior na aliança, convidou o povo para estabelecer uma aliança consigo. O povo foi chamado para fazer a escolha, para tomar uma decisão no Monte Sinai. As condições dessa aliança ficaram muito bem claras. Diante das ações bondosas de Deus, Israel deveria se comprometer com algumas coisas. Primeiro, ouvir a voz do Senhor e, em segundo lugar, guardar a sua aliança. Veja só, eles deveriam se comprometer
com esses dois detalhes: ouvir a voz do Senhor e guardar, isso é, obedecer a sua aliança. Por outro lado, as consequências do estabelecimento dessa aliança também ficaram muito bem esclarecidas. Israel, primeiro, seria a propriedade peculiar dentre todas as nações, porque a terra é do Senhor. Essa expressão indica algo muito precioso que alguém reservava para si com muito cuidado. Em segundo lugar, uma outra consequência dessa aliança estabelecida, Israel se tornaria um reino de sacerdotes, não apenas servindo como proclamador das boas novas às outras nações, mas, sobretudo, a ideia que todos os israelitas seriam sacerdotes, isso é, teriam acesso direto a Deus. E, em terceiro lugar, uma terceira consequência, Israel seria uma nação santa, isso é, seria uma nação consagrada e devotada somente ao Senhor. Querido amigo, você percebeu que privilégio, que grande privilégio tinha Israel de receber esse convite para firmar essa aliança? De fato, é um grande privilégio. Mas hoje, nós temos um privilégio ainda maior, porque temos participado da nova aliança. Ela foi estabelecida pelo Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, que derramou seu sangue na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Você, querido amigo, participa da nova aliança? Você já foi lavado pelo sangue de Jesus? E você, uma vez que você já participa dessa aliança, você tem usufruído das bênçãos da libertação, da direção e da filiação que só tem quem é de Jesus? Responda com sinceridade essas perguntas diante de Deus. Mas vamos adiante, vamos para o texto do capítulo 19. Agora a segunda parte do texto está nos versículos 7, 8 e 9. Nós temos aqui 3 momentos muito interessantes. Acompanhe comigo. Primeiro, no versículo 7, é Moisés quem fala. Ele diz ao povo, através dos anciãos, isto é, através dos representantes do povo, ele diz exatamente as palavras que Deus tinha lhe dito no alto do Monte Sinai. Segundo, no versículo 8, agora é o povo quem fala, assumindo a sua parte na aliança proposta. Olha, Israel respondeu o seguinte: tudo que o Senhor falou, faremos, conforme verificaremos ainda no capítulo 24, versículo 3. Tudo que o Senhor falou, faremos. E em terceiro lugar, no versículo 9, agora é o Senhor quem fala. Ele fala dizendo que todas aquelas palavras ditas de ambas as partes, de Deus e de Israel, bem como as palavras de Moisés, como tradutor, como interlocutor entre o povo e Deus, todas essas palavras seriam confirmadas com a sua voz surgindo em meio a uma nuvem escura, para que o povo cresce em Moisés como servo do Senhor. Veja, querido amigo, que grande privilégio, que privilégio deve ter sentido o profeta Moisés, o líder Moisés. Pois Deus, na verdade, veja só, Deus se dignava a confirmar diante do povo a sua missão, a missão de Moisés como libertador e porta-voz do Senhor Deus. Para quê? Para que o povo cresce ainda mais nele, para que o povo desse crédito à sua direção. Querido amigo, assim é que age o nosso Deus, querendo nos estimular, nos encorajar e confirmar as suas ações em nossas vidas. Ele mesmo se manifesta para que sejamos acreditados por aqueles que nos ouvem. Querido amigo, você já experimentou essas manifestações, essas confirmações divinas? Olha, eu, professor Itamir, posso testemunhar que já tive por diversas vezes o privilégio de ver Deus confirmando a palavra que saiu dos meus lábios. Por exemplo, quando nós recebemos cartas de vocês, do bem que o programa tem feito a vocês, é uma confirmação daquilo que o Senhor tem dado através de nós para cada um de vocês. Querido amigo, o povo de Israel, mesmo sendo um povo até murmurador, com certeza ele não podia esquecer-se das 7 provas
das libertações que Deus lhes proporcionou, demonstrando a sua boa intenção de conduzi-los livremente e protegê-los durante a sua jornada até Canaã. Você se lembra das libertações proporcionadas por Deus? Vamos recordar. Primeiro, Deus lhes deu água para beber quando essa lhes faltava. Segundo, Deus transformou águas amargas em águas doces para poderem saciar a sua sede. Terceiro, Deus lhes atendeu o pedido por carne, dando-lhes cordonizes para se alimentarem. Quarto, Deus lhes deu pão, o maná vindo do céu, para que pudessem matar a sua fome. Quinto, Deus lhes deu maná em dobro no sexto dia, para que pudessem descansar no sétimo dia. Sexto lugar, Deus lhes deu água vinda da rocha, para que pudessem matar a sua sede. E em sétimo lugar, conforme vimos no programa passado, Deus lhes concedeu a vitória sobre Amaleque através da intercessão de Moisés. Ora, querido amigo, veja só. Diante de tantas garantias do amor e da bondade de Deus, era esperado que Israel, ao se aliançar com Deus, também cumprisse a sua parte da promessa, da aliança. Mas, infelizmente, como veremos no capítulo 32, por Moisés ter demorado 40 dias diante do Senhor, quando estava recebendo a lei do Senhor, o povo pediu e Arão atendeu e lhes fez um bezerro de ouro. É isso mesmo. Assim somos nós. Nós, seres humanos, fazemos muitas vezes a mesma coisa que Israel fez. Na primeira dificuldade, quebramos a nossa palavra e agimos de acordo com as circunstâncias. Querido amigo, ainda sobre esse conteúdo dos versos 7 a 9, temos que perceber a motivação do coração divino para com seu povo. O que Deus estava, na verdade, propondo ao seu povo ao propor uma aliança? Qual era o seu plano? Deus estava levando o povo a fazer uma opção. Era uma escolha muito séria. Era escolher entre a graça e a lei. E é essa escolha que ainda temos que fazer hoje. Nós vivemos nesse tempo em que a salvação é pela graça. Deus não salva pela lei. Na verdade, a lei nunca salvou ninguém. Existe um contraste muito grande entre a lei e a graça. A lei ordena, enquanto a graça dá. A lei diz, fazei, enquanto a graça diz, crede. A lei diz, trabalhai, e a graça diz, descansai. A lei ameaça pronunciando a condenação, mas a graça encoraja pronunciando bênção. A lei diz, faze e viverás. A graça diz, vive e farás. A lei condena o melhor dos homens, enquanto a graça salva o pior dos homens. A lei revela o caráter de Deus e mostra o caráter fraco e a miséria do homem. A graça, ela revela o caráter de Deus e mostra a possibilidade do homem confiar e usufruir da misericórdia divina. Sim, querido amigo, eu sei que você deve estar perguntando, mas então, por que a lei foi dada? E Paulo nos responde isso em Gálatas 3:24. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Vamos entender bem esse texto. Essa palavra aio no original é pedagogo, e o seu significado é diferente em português. Pedagogo era um escravo que cuidava das crianças. O aio, ou pedagogo, cuidava das crianças, preparando-as para todas as atividades, para o seu dia a dia, para as brincadeiras. Mas chegava o dia em que aquela criança devia ir para a escola. E aí era o aio, ou pedagogo, mesma palavra, que levava aquela criança para a escola. Agora, perceba bem, pedagogo quer dizer literalmente aquele que toma a criança pela mão e a conduz para a escola. Não era o professor, era simplesmente aquele que conduzia a criança para a escola. E Paulo então compara a lei como um pedagogo, como um aio.
A lei nos toma pela mão, como se fôssemos crianças, e nos leva até a cruz de Cristo e nos diz: vocês precisam de um Salvador. A lei nos diz que precisamos ser salvos e nos leva até Cristo, onde temos a salvação. Portanto, querido amigo, quando o povo respondeu, conforme o versículo 8, tudo o que o Senhor falou faremos, na verdade o povo não sabia o que estava dizendo. Deus lhes perguntou: vocês querem viver de acordo com os meus mandamentos? Querem viver debaixo da lei? E eles responderam, sem entenderem direito: nós guardaremos os teus mandamentos. Na verdade, eles foram arrogantes. E essa é a atitude de muita gente ainda hoje. Muitos ainda dizem que podem agradar a Deus, que podem se salvar pelos seus próprios recursos. Mas o homem natural não pode agradar a Deus. Só quando temos Jesus Cristo em nossas vidas e com Ele o Espírito Santo podemos, de fato, viver do modo agradável a Deus. Mas vamos prosseguir. O texto ainda tem mais lições para nos mostrar. A terceira parte do texto, nos versículos 10 a 15, encontramos verdades importantíssimas. Essas verdades se referem à preparação do povo para a manifestação do Senhor. Seriam necessárias 3 ações para que o povo estivesse pronto para mais uma teofania, isto é, para mais uma manifestação do Senhor, conforme o versículo 11. O Senhor concedeu um prazo de 3 dias para que o povo se preparasse. Veja só, depois, conforme o versículo 10, deveria haver um preparo bem adequado, deveria haver purificação do corpo e das vestes, deveria haver retenção do povo ao acampamento, colocando-se então barreiras em volta do monte para que não houvesse invasão dos lugares proibidos. Isso nós vemos nos versículos 12 a 13. A penalidade pela desobediência seria a morte, ou somente ao ouvirem o som da trombeta é que poderiam sair do monte. O som da trombeta ou da buzina, do hebraico shofar, tinha um caráter cerimonial e posteriormente foi tocada nas grandes festas religiosas de Israel. Olha só, infelizmente, alguns cristãos dos nossos dias, esquecendo-se de que as velhas práticas eram apenas sombra que apontavam para a realidade de Cristo, eles estão reintroduzindo algumas dessas práticas nos cultos atuais em que celebramos o Senhor Jesus, o Cordeiro que foi morto e que nos dá a nova vida. Em terceiro lugar, uma outra preparação que devesse a ser feito era a abstinência sexual, conforme nós lemos no capítulo 19, versículo 15. Olha, mas vamos entender bem, não porque o sexo fosse algo considerado pecaminoso, não, mas porque cerimonialmente os participantes do culto deveriam estar completamente puros, conforme veremos posteriormente quando estudarmos Levítico capítulo 15 e 1 Samuel capítulo 21. Querido amigo, você percebe então como temos requisitos sérios, fundamentais, para estarmos na presença de Deus? É lógico que aqui esses requisitos eram cerimoniais, mas o significado era espiritual. No Novo Testamento, em Hebreus 10, 19 e até nos versículos subsequentes, nós lemos que só podemos estar na presença de Deus, isto é, no Santo dos Santos, e só podemos estar ali e podemos até estar com ousadia, com liberdade, somente quando aplicarmos o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário e a sua carne foi ferida, quando nós aplicarmos esse sangue em nossas vidas. Jesus, ali na cruz, derramou o seu sangue, abrindo-nos um novo e verdadeiro caminho para estarmos na presença de Deus. Portanto, ainda hoje é necessário santidade para vermos a Deus. A quarta parte do texto, nos versos 16 e 19, temos o relato da manifestação de Deus naquele momento tão significativo para o povo, naquele momento em que se estabelecia a aliança. O verso 16 nos dá conta que ao amanhecer do terceiro dia, a manifestação divina ocorreu através de 7 ações. Veja só: trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa cobriu o monte, um forte som de trombeta se ouvia,
O monte fumegava, havia fumaça como de uma fornalha e, na verdade, o monte todo tremia. O povo estava no arraial e estremeceu, e Moisés o levou para fora, ao encontro de Deus, ao pé do monte. O Senhor descera sobre o monte numa forma de fogo, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Com certeza era uma cena impressionante. Havia um clima de temor e terror, de tremor, de medo até no ar. Você é capaz de dizer que foi bonita a entrega da lei? Ora, provavelmente o povo estava temeroso diante da manifestação divina poderosa, portentosa. E ainda no versículo 19, Moisés falava e Deus respondia nos trovões. É impressionante o nosso Deus, não é mesmo? Esse grandioso Deus é o Deus que nos ama e que nos dirige. É o Deus que nos deu seu Filho Jesus, seu Filho amado. A quinta e última parte do texto nos coloca nos versos 20 a 25. Aqui o Senhor está recomendando a Moisés que advertisse o povo para não ultrapassar o limite imposto e não subisse ao monte. O Senhor orientou também os sacerdotes que se consagrassem para que o Senhor não os ferisse. Moisés respondeu que tudo estava em ordem, mas Deus mesmo assim insistiu e ordenou-lhes que descesse para esses avisos e depois subisse com Arão. Os sacerdotes e o povo não poderiam ultrapassar os limites. E o capítulo 19, então, termina com o versículo 25, que nos diz que Moisés obedeceu, relatando ao povo todo o seu diálogo com o Senhor. E detalhadamente Moisés apresentou, então, todas as palavras que Deus lhe tinha dado. Mas isso é assunto para o próximo programa. Sim, chegamos ao final do nosso tempo de estudo. Mais um tempo de estudo, mais um tempo de comunhão com você, e nós somos gratos a Deus e a você pela sua sintonia. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.